Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. Vamos à leitura anual da Bíblia. A visão de um carneiro e de um bode. Estamos lendo o livro de Daniel, agora a partir do capítulo 8. No ano terceiro do reinado de rei Belzazar, apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão acontecendo quando vi que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai, e levantei meus olhos e vi, eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas, e as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte, e para o meio-dia, e nenhum animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. E o vi chegar perto do carneiro, e irritar-se contra ele, e feriu o carneiro e lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar quatro também notáveis, mas os quatro ventos do céu. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, e para o oriente, e para a terra formosa, e se engrandeceu até o exército do céu. E alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou, e se engrandeceu até o príncipe do exército, e foi por ele tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Ai, tô quase bom. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue como sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem. E ouvi uma voz de homens nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí como o meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E disse: eis que farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. O ter sido quebrada, levantando-se quatro em lugar dela, significa que quatro reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá em sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá. E por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira.
Tu, porém, encerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. A oração de Daniel, às 70 semanas, o Messias. No primeiro de Dário, no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, e aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos os profetas. Sim, todo o Israel transgrediu a sua lei, desviando-se para não obedecer à sua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia. Pecamos, obramos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus, ouve a oração do teu servo e as tuas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação, e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu. Porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo, ó do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados,
e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, e depois das 72 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. No ano terceiro de Ciro, o rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada, e ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejava não comer, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Edikel, e levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o rosto parecia relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz de suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi a grande visão, e não ficou força em mim. E transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, o homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou aos lábios. Então abri a minha boca e falei e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque, quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma, como semelhança de um homem, me tocou outra vez e me confortou. E disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu senhor, por que me confortaste? E disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Amém, amém. Glória a Deus.